Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo, irmãos? Pode ficar sentado. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Enquanto os irmãos abram, o tema dessa palavra que nós vamos iniciar hoje, nós vamos falar sobre a vida cristã. Nós vamos falar a respeito da salvação, novo nascimento, crescimento espiritual, sobre o sofrimento como uma ferramenta de Deus para nossas vidas, as obras da carne, o fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre o nosso temperamento, temperamento fleumático, sanguíneo. Vamos falar também sobre a nossa personalidade. É possível mudar o temperamento? É possível mudar a nossa personalidade? O que forma a personalidade? Tudo isso nós vamos falar nessa matéria chamada vida cristã. Irmãos, vão acompanhar, irmãos, vão ver como que é importante essa matéria que nós vamos estar estudando a partir de hoje sobre a vida cristã. Mas hoje nós vamos ficar mesmo na introdução, o tempo não será suficiente. Eu quero ser bem compassivo com os irmãos, porque se trata de um estudo da palavra, para nós entendermos a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo de número 17. Está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Nós vamos falar um pouco sobre esses dois versículos, depois a gente vai caminhando até o versículo de número 32. Meus amados, o tema de hoje, nós vamos falar então, é sobre a salvação. Nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação. E nós sabemos que o Evangelho, ele traz a salvação. Mas o Evangelho, ele não traz só a salvação. Ele também traz para nós os benefícios da salvação. E esse benefício da salvação, nós alcançamos através da confiança em Deus. É o que nós vamos estudar da agora para frente. Porque a nossa vida, irmão, vida cristã é muito mais do que aquilo que a gente pensa, ou daquilo que a gente imagina, ou aquilo que a gente vive. Vida cristã, irmãos, ela não é um código de lei para ser observada. Vida cristã não é uma nova filosofia. Não, vida cristã é a própria vida de Deus. É a própria vida de Deus, que Deus, então, através de Jesus Cristo, foi revelado ali no Calvário, que pelo novo nascimento o Senhor introduz na nossa vida, na vida do homem e da mulher que entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Jesus, irmãos, é o único e suficiente autor de vida cristã. Quando fala vida cristã, Jesus é o único e suficiente autor de vida cristã. Não existe vida cristã fora de Jesus. Na mente do homem, então, ele cria muitas personalidades, cria muitos deuses,
cria muitos nomes, mas Jesus é o único e suficiente autor de vida cristã. E eu vou repetir: o que Jesus nos deu não é uma nova filosofia, o que Jesus nos deu não é um código de ética, o que Deus nos deu é a sua própria vida. Nós desfrutamos da própria vida de Deus. Nós desfrutamos da própria vida de Deus, irmãos. A vida cristã, por conseguinte, é mais do que uma doutrina, mais do que um dogma, mais do que uma religião. A vida cristã é uma comunhão viva com uma pessoa real. A vida cristã é uma experiência real. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Olha o que aqui está escrito. Olha que versículo lindo, irmão. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vida cristã não é vida apenas de palavra. Não, irmão, vida cristã é vida real. É vida real. E eu vou mostrar que eu vivo uma vida cristã, não é porque eu venho à igreja, não é porque eu dizimo, não é porque eu canto, não é porque eu oro, não é porque eu prego. Eu vou mostrar que eu vivo uma vida cristã andando como Cristo andou, vivendo como Cristo viveu, caminhando como Cristo caminhou. Eu preciso assimilar a vida de Cristo em mim. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. E a vida cristã, irmãos, ela é realmente compreendida e assimilada. Ou seja, olha o que o apóstolo do amor está dizendo: aquele que diz que está em Cristo. Se eu fizer uma pergunta para o irmão nessa noite: você está em Cristo? Sim ou não? Os irmãos têm dúvida? Vocês estão em Cristo, sim ou não? Então olha o que o apóstolo vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Vamos ver Filipenses 3,16. Se você lê os evangelhos e vê a vida de Cristo, muitas vezes você vai desconfiar que você não está andando como ele andou, que você não está vivendo como ele viveu. Jesus era incrível, irmão. Ele era simplesmente incrível. Eu quero falar isso aqui na Santa Ceia. O que você faria na noite que você fosse traído? O que você faria na noite que você fosse vendido?
que você faria na noite que você fosse rejeitado? O que você faria na noite que você fosse abandonado? E detalhe, pelos seus melhores amigos. O que você faria? Sabe o que você faria? Você ia chorar a noite toda. Você ia resmungar a noite toda. Você ia maldizer a noite toda. Você ia sofrer a noite toda. Aí faço a pergunta para Jesus: Jesus, o que você faria? Ele iria dizer para você: eu vou entregar a minha vida por eles. Mas na noite que o Senhor vai ser traído, o Senhor vai entregar a vida por eles? Eu quero falar, se o Senhor me der graça na Santa Ceia, sobre o vitimismo. Deus não quer que nós viemos a viver o vitimismo, porque Jesus não viveu o vitimismo. Nós não podemos ser vítimas de ninguém. Não seja vítima de ninguém. Não precisamos da aprovação de ninguém para você ser feliz. Para com isso. Você não precisa da aprovação de ninguém para você ser feliz. Você já tem a aprovação de Deus. Você não precisa que ninguém te ame para você ser feliz. Você já tem o amor de Deus. Era isso que Jesus veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar a viver uma vida, irmãos, real. Não é essa vida enganosa que o ser humano vive hoje. Vive em consequência daquilo que acontece com ele. Fulano não me cumprimenta. Fulano não olha para mim. Fulano não vai com a minha cara. E é tanto vitimismo, meu Deus. Só um pedacinho que eu falei de Cristo. Cristo quer que nós vivemos felizes, irmãos. Cristo quer que nós viemos ter uma vida com abundância. Eu não dependo da aprovação das pessoas para me ser feliz. Eu não dependo que as pessoas sorriam para mim ser feliz. Eu sei que eu tenho um Deus que me ama. Eu sei que eu tenho um Deus que me ama. Eu sei que eu tenho um Deus que me escolheu desde o ventre da minha mãe. Sabe por que você nasceu e você está aqui hoje? Porque Deus quis. Só por isso que Deus quis que você nascesse. E Deus quis que você estivesse aqui. Não meça o amor de Deus pela sua situação. Meça o amor de Deus olhando para a cruz. Como eu sei que Deus me ama? Olha para a cruz. O que você fez para Ele morrer na cruz? Qual bem nós fizemos para Deus? Nós falamos muito da humilhação de Jesus aqui nesse mundo. Você quer ver uma humilhação maior do que Deus deixar o céu e ter que nascer do ventre de uma mulher? Existe, irmãos, humilhação maior do que esta? E Deus fez isso porque Ele te ama. Ele não tem que explicar mais nada para você. Se você acha que Ele está te atendendo às suas orações, se você acha que Ele está atendendo os seus pedidos, se você acha que não, irmão, Ele te ama. Isso foi provado na cruz e ninguém pode anular isso. Filipenses 3,16.
A vida cristã, ela está ligada a um compromisso real e constante com o discipulado. Nós que somos seguidores de Cristo, olha aqui o que Paulo vai falar. Eu acho linda essa palavra. 3,16. Irmãos, quanto a mim, ou melhor, mas naquilo que já chegamos, olha, mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. O que Paulo está falando para os irmãos? Paulo está dizendo que nós temos que andar de acordo com aquilo que nós alcançamos. Irmãos, as minhas perguntas são retóricas, você não precisa responder. Mas eu quero que você entenda o que é vida cristã. Nós temos que andar de acordo com aquilo que nós alcançamos. Olha o versículo, mas naquilo que já chegamos, nós já chegamos em Cristo, nós já alcançamos Cristo, nós já alcançamos a vida cristã, nós somos escolhidos por Deus. Não teve ninguém aqui que foi pegado no laço. Não teve ninguém aqui que aconteceu um acidente e ele chegou à fé. Não, todos que estão aqui são escolhidos por Deus. São escolhidos pelo Senhor. João 15,16. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Sabe por quê? Porque na época de Jesus, os rabinos tinham seus discípulos. E os discípulos escolhiam o seu mestre. Os discípulos escolhiam quem eles queriam servir. Os discípulos escolhiam quem eles queriam andar. Os discípulos escolhiam quem eles queriam que lhe ensinasse. Paulo, por exemplo, ele foi instruído. Ele escolheu Gamaliel. Ele escolheu Gamaliel para que fosse o seu rabino. Gamaliel era um homem muito importante, muito sábio, muito inteligente. Paulo era filho de um homem muito rico, tinha condições de pagar, escolheu então ser discípulo de Gamaliel. Mas Jesus veio e falou: olha, é diferente, viu? Comigo é diferente, não é vocês que vão me escolher, é eu que escolho vocês. É eu que escolho vocês, e eu escolho quem eu quiser escolher. Eu escolho quem eu quiser escolher. Aí você olha, seu vizinho não é crente. Você olha para o seu colega de faculdade, não é crente. Você olha para o seu colega de trabalho, não é crente. Mas você é. Porque você foi escolhido, talvez ele também é um escolhido. Mas ainda não chegou a hora dele. Por isso que a gente não pode falar de ninguém. Porque ainda tem muitos escolhidos de Deus que ainda não soube que são escolhidos. E talvez você está aqui nessa noite e você é um escolhido de Deus. E é tão interessante ser escolhido de Deus, que Paulo foi escolhido de Deus dentro do ventre da mãe. O apóstolo Paulo foi escolhido de Deus dentro da ventre da mãe. O apóstolo Paulo nunca adorou outro Deus a não ser o Deus do céu. O apóstolo Paulo era um conhecedor esmeraldo.
Era um conhecedor esmeralda das Escrituras Sagradas. Era um intelectual das Escrituras Sagradas. Ele conhecia tudo das Escrituras Sagradas. Mas enquanto o Senhor, então, não chamou ele só conhecia as Escrituras, ele não conhecia o Deus das Escrituras. Ele só foi conhecer o Deus das Escrituras o dia que Jesus foi ter com ele, no caminho de Damasco. Ali ele passou agora, não só compreender mais as Escrituras, mas ele passou a entender agora o Deus das Escrituras. Enquanto o homem não conheceu o Deus das Escrituras, ele não consegue servir a Deus. É por isso que você vai ver muitos religiosos que conhecem tudo. Você vai ver e fala, nossa, mas ele conhece tudo da Bíblia. Filósofo que conhece a Bíblia de capa a capa. Mas por que eles não convertem? Porque eles só conhecem a letra. Eles não conhecem ainda o dono da letra. Eles não conhecem ainda o Senhor da letra. Mas a partir do momento que eles conheceram o Senhor da letra, meus irmãos. Vocês lembram de Nicodemos? Nicodemos era príncipe em Israel. Nicodemos era fariseu. Nicodemos conhecia todas as Escrituras. E quando ele chegou diante de Jesus, ele falou, eu sei que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí o que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, na verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, a sua religião, Nicodemos, o seu conhecimento das Escrituras, Nicodemos, a sua posição de ensinador da lei, para Deus não serve para nada. Você tem que começar tudo de novo. Você tem que começar lá do princípio. Você tem que começar de novo, você tem que esquecer, renunciar tudo que você aprendeu até agora e começar tudo de novo, Nicodemos. Senão você não vai ver nem o reino de Deus, quanto mais entrar nele. É lindo, irmãos, a palavra de Deus. Então, Jesus, ele faz essa diferenciação para nós. Foi ele que nos escolheu, nós somos escolhidos de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, pelo amor de Deus, eu quero que você saia daqui desses ensinos, de cabeça erguida, que não é a consequência que você vive que vai medir a sua vida. A sua vida não é medida pelas consequências que você vive. A sua vida não é medida pelo que as pessoas medem você. A sua vida é medida por aquele que te mediu. Por Deus. É Deus que te mediu. É Deus que te chamou. É Deus que te escolheu. Deus conhece os seus defeitos. Deus conhece as suas qualidades. Deus conhece as suas fragilidades. Deus te conhece por dentro e por fora. Oh, aleluia. Eu sinto a glória dele aqui. Então, se você chegou a esta chamada, se você chegou até Cristo, pelo amor de Deus, irmãos, agora nós temos que andar de acordo com isso. Vamos para o tópico primeiro, que é a salvação. Nós vamos falar sobre a realidade da salvação. A realidade da salvação. Irmão, a salvação ela é pela graça. Ela é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 9, versículo 8 e versículo 9. Se o irmão quiser colocar na tela, eu não vou ler para não tomar tempo. Mas está dizendo que pela graça sois salvos. Então, salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da
fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação, irmãos, ela não vem do homem. A salvação não vem porque a pessoa é boa. A salvação não vem porque a pessoa é caridoso. A salvação não vem porque você ama o seu próximo. A salvação não vem porque você é uma boa esposa. A salvação não vem porque você é um bom marido. A salvação não vem porque você é um bom filho. Não tem nada de obras humanas na salvação. A salvação é puramente pela graça. Salvação é um presente de Deus. É um presente de Deus. Salvação é um presente de Deus. A realidade da salvação é pela graça, é um presente de Deus. Então, o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmão, ninguém pode se gloriar. Se nós somos salvos, é porque Deus, então, nos salvou. Tudo dele, iniciativa dele. Ele tomou iniciativa. Quando todos os homens pecaram, quando todos estavam contra ele, quando ninguém o buscava, quando ninguém queria ele, olha como Deus é diferente de nós humanos. Como ninguém buscava ele, como ninguém queria ele, como todos tinham pecado, o homem cada dia mais corria para o pecado. Cada dia mais o homem estava pecando. Em vez de Deus dizer, eu não quero nem saber do homem. Eu não quero nem saber dessa criatura. Mas o que Deus faz? Ele ama. Ele ama o homem de tal maneira que não tem outra explicação. Ele ama de tal maneira que ele pega e dá o seu próprio filho para morrer na cruz para a salvação de todo aquele que crê. Então a salvação ela é pela graça. Foi Deus que tomou essa iniciativa. Foi Deus que tomou essa decisão. Mas a salvação também ela é pela fé. Ela é pela fé. Romanos capítulo 16 diz o que nós lemos aqui? Romanos 16. Você pode projetar, irmão, por favor? Romanos 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação pela fé. A salvação é um presente de Deus, mas não é um presente de Deus para aquele que não crê. É um presente, mas é para aquele que crê. As coisas de Deus é como pérola. Você não pega pérola e joga para os porcos. Você não pega pérola e lança onde tem um monte de cachorro, porque eles vão despedaçá-los. A salvação é uma pérola, é coisa preciosíssima. Então ela é dada só para aquele que crê. Crê no que, pastor? Crê no evangelho. Crê que Jesus morreu na cruz. Crê que Jesus morreu na cruz. Crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Crê que eu recebo Ele pela fé, não pelas minhas obras, não pelos meus sacrifícios. Irmão, quantas pessoas estão destruindo a sua vida? Quantas pessoas fazem tanto sacrifício? Tem pessoas que andam a pé 1000 quilômetros a pé.
Tem pessoas que andam 1000 quilômetros a pé, tem pessoas que ficam sem comer, faz jejum até de 1 ano, de algumas coisas, para poder alcançar a salvação. E a salvação não se alcança por sacrifícios humanos. A salvação só se alcança pela fé em Jesus. E é tão interessante o Evangelho, porque o Evangelho ele traz a salvação. Repita comigo, o Evangelho traz O Evangelho traz a salvação. Só que o Evangelho não traz só a salvação. O Evangelho não é só para a salvação. O Evangelho ele traz, primeiro, a salvação e, segundo, nós também temos os benefícios do Evangelho. Nós também temos as bênçãos do Evangelho. Tudo isso nós conseguimos através do quê? Da fé, da confiança, crendo. É a mesma coisa que Mateus 6,33 que nós lemos hoje e falamos todas as vezes que temos oportunidade de falar para os irmãos. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Todas essas coisas que Jesus está falando ali é o básico, é a comida, é a bebida, é a vestimenta. Aí os irmãos procuram, mas por que eu tenho que buscar o reino de Deus primeiro? Porque o reino de Deus é que vai providenciar tudo isso para nós. Agora, o problema do ser humano é que eles se divertem, eles buscam as coisas primeiro, o que eu vou comer primeiro, o que eu vou vestir primeiro. Ele busca o que eu vou comer primeiro, o que eu vou beber primeiro, o que eu vou vestir primeiro. E ao contrário, você busca primeiro o reino de Deus e o reino de Deus te fornece tudo isso. É o reino de Deus que vai te fornecer tudo. Irmão, o Evangelho ele é completo. O Evangelho tem benefícios para a saúde física, saúde espiritual, saúde material, conjugal, financeira. O Evangelho ele tem benefício para tudo, irmão. É o que Paulo está falando aqui, gente. Olha aqui, ele fala aqui. Mas o irmão já está no... Volta, irmão, para o outro, por favor. Romanos 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. 17, olha aqui. Olha aqui, irmãos. Olha aqui, porque é no Evangelho que eu vou descobrir a justiça de Deus. É no Evangelho que eu vou descobrir a justiça de Deus. De fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É a fé. É a sua fé no Evangelho, irmão. É que vai trazer vida para você. É sua fé no Evangelho que vai trazer bênção para você. É sua fé no Evangelho que vai trazer cura para você. É sua fé no Evangelho que vai trazer um casamento abençoado. É sua fé no Evangelho que vai te dar uma faculdade abençoada. É sua fé no Evangelho que vai abençoar a tua empresa. É tua fé no Evangelho que vai mudar a sua vida. O Evangelho tem tudo. O cristão vive pela fé, gente. Não adianta se matar, como diz o Salmo 127. Não adianta levantar de madrugada, trabalhar até tarde da noite, comer o pão de dores, enquanto Deus dá o sono. Enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Enquanto você está dormindo, Deus está providenciando a tua bênção. Irmão, eu quero falar uma coisa para você. A minha esposa me conhece, minha família me conhece. Eu não perco sono por causa de nada. De nada. Porque não vai resolver nada eu perder sono. Eu vou dormir. Enquanto eu estou dormindo, Deus está resolvendo os problemas. Enquanto eu estou dormindo, Deus está me abençoando. Enquanto eu estou dormindo, Deus está me entregando a minha vitória. Enquanto eu estou dormindo, Deus está me entregando a minha bênção. Porque é promessa. Deus dá os seus enquanto dorme.
E se eu não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, eu me mato. Eu me arrebento o meu corpo físico de trabalhar. E quando eu chego a certa idade, eu não tenho mais saúde para nada. E tudo que eu ganhei, eu vou gastar com remédio. Outra coisa, irmãos. Romanos 6, 22, 23, irmão, por favor. O evangelho, ou a salvação, é o poder transformador. Não existe salvação sem transformação. Não existe, irmão. Ninguém que é salvo continua da mesma maneira que chegou. Todos que alcançam a salvação, que alcançam o evangelho, é transformado. O evangelho é transformador. Mas agora, libertados do pecado. Olha, irmão, que palavra forte. Mas agora, libertados do pecado. Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. O evangelho é transformador. Repita comigo, o evangelho é? Não tem como, irmão. Eu não preciso falar mais nada para você a não ser isso. Olha que palavra, gente. Que coisa linda, irmãos. A Bíblia é linda demais. Mas agora, libertados do pecado, nós agora em Cristo Jesus, nós que alcançamos o evangelho, nós estamos libertados do pecado. O pecado não reina mais no seu corpo mortal. Ele não reina. Nós não estamos livres ainda do pecado, mas ele não reina mais sobre nós. Ele reinava sobre nós antes de nós conhecer Jesus. Agora que nós conhecemos Jesus, agora que Ele nos chamou, agora que nós entramos pela fé através do Evangelho, Ele não reina mais sobre nós. Não, de maneira nenhuma. O pecado não diz, faz e você faz. O pecado não dita regra na vida do crente. O pecado não dita regra para a vida do crente. Você foi libertado do pecado. Mas você não só foi libertado do pecado, você também foi feito, repita comigo, servo de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Você foi libertado do pecado e foi feito servo de Deus. E por causa disso, seu fruto agora é para santificação e por fim, a vida eterna. O próximo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, evangelho é transformador. João 14, 23. Evangelho, irmão, ele é pessoal e vivido. João 14, 23. Olha aqui, irmãos. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. É interessante isso aqui, né, irmão? É interessante porque a salvação ela é de graça, ela não depende das nossas obras, mas eu só comprovo que eu sou salvo
guarda a palavra de Deus. O evangelho, irmãos, ele é pela graça, você não paga para ser salvo. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para ser salvo. Mas para me demonstrar que eu amo Jesus, não adianta eu dizer que eu amo Jesus. Irmãos, eu amo Jesus. E se não guardar a palavra de Deus? Eu amo Jesus, mas não guardo a palavra dele, eu estou amando ele? Não. O evangelho, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O evangelho ele é pessoal. Olha aqui, Jesus está dizendo, e o Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Vendo? E faremos nele morada. Não existe evangelho. O evangelho é pessoal e vivida. Não tem outra forma. E outra coisa, Atos 4:20. Evangelho é compartilhada. Ou a salvação que eu estou falando. A salvação é compartilhada. Atos 4:20. Aqui é os apóstolos. Os apóstolos do Senhor que está dizendo, olha aqui, irmão. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E nós, irmãos, se nós somos salvos, então essa salvação ela também tem que ser compartilhada. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós recebemos. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu recebi, não posso. Ontem à noite eu estava meditando. Quando eu entrei na firma, nós pregava para todo mundo. Não escapava pessoal do RH, engenheiro, feitor de turno, mecânico. Ninguém escapava, irmãos. Motorista, operador. Nós pregava para todo mundo. Nós levava folhetim para dentro da empresa. Era arriscado, às vezes até. Naquela época não tinha essa regra. Eu acho que não tinha regra. Ninguém nunca falou nada para nós, mas eu levava os folhetins para dentro da empresa e entregava o folhetim para todo mundo. E falava de Jesus para todo mundo. Nós falávamos. Nós compartilhávamos para todo mundo. Chegou a ponto dos próprios motoristas falar. Eles me chamavam de irmão. Diziam, irmão, você está enjoado demais com a sua religião. Você só fala da sua religião. Nós íamos para cima dos pés de jabuticaba. Para chupar jabuticaba, eu estava falando de Jesus. Nós estávamos lá no Botafogo, aquele calor. E eles vinham tomar água e falavam, irmão, você quer água? Eu disse, não, obrigado, já tenho da água da vida. Já tomei da água da vida. E era a forma de eu conversar com eles. Resultado, irmão, resultado. Aqueles homens que eram católicos, hoje eu estou vendo isso tudo na igreja. Aqueles homens que eram católicos demais, eu estou vendo hoje os filhos deles, hoje um carregado meu que era muito católico, um carregado meu, hoje o filho dele é co-pastor da sede. Outros que eram muito religiosos, eu vi ele 1 ano atrás, mais ou menos, ele chegou em mim, paz do Senhor, falei, paz do Senhor, agora eu sou crente, glória a Deus. A salvação, ela é compartilhada, não tem como eu ser salvo e não compartilhar aquilo que eu recebi. É por isso que os apóstolos estão dizendo, os homens não queriam que eles pregassem, não vai pregar nesse nome, não vai pregar. Ele disse, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Não podemos, irmão, não podemos. Não tenha vergonha do Evangelho. O Evangelho não é invenção humana. Não tenha vergonha, o Evangelho é poder de Deus. Então, aqui só resumindo, a salvação, ela é pela graça, a salvação é pela fé,
A salvação é o poder transformador. A salvação é pessoal e vivida, o orar já foi, e é compartilhada. Glória a Deus. Que Deus abençoe a amada igreja. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar agora, irmãos. Orar.